Olá, seja bem-vinda! Estamos começando agora a 43ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata de medida de ângulos e da circunferência unitária. O objetivo dessa primeira parte da aula é justamente apresentar o conceito de circunferência unitária. Na aula 42, que tratava da trigonometria do triângulo retângulo, vimos que, dado um triângulo retângulo de catetos x e y e de hipotenusa z, e considerando um ângulo interno desse retângulo, dizemos que o seno do ângulo agudo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno do mesmo ângulo θ é o cateto a ela adjacente sobre a hipotenusa. Sendo assim, isolando na primeira equação a medida do cateto oposto ao ângulo θ, podemos dizer que a medida desse cateto é a hipotenusa vezes o seno de θ. Analogamente, a medida do cateto adjacente ao ângulo θ é igual à medida da hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. De posse desses dois resultados e supondo que a hipotenusa meça uma unidade, concluímos que o cateto oposto ao ângulo tem medida igual ao seno de θ, enquanto o cateto adjacente ao ângulo tem medida igual ao cosseno de θ. Nessa aula, vamos transportar este último triângulo, no qual a hipotenusa é média 1, para o plano cartesiano. Observe aqui, então, destacado em amarelo nessa figura, aquele mesmo triângulo de hipotenusa 1 e de catetos com medida cosseno de θ na horizontal e seno de θ na vertical. Observe que esse triângulo foi transportado para o plano cartesiano, de modo que o vértice associado ao ângulo θ está agora na origem. Note também que, propositalmente, o cateto adjacente ao ângulo θ foi colocado sobre a parte positiva do eixo x. E, finalmente, repare aqui na figura que o ângulo θ é medido no sentido anti-horário, a partir da parte positiva do eixo x. Feitas todas essas considerações, note que o ponto P, que é a segunda extremidade da hipotenusa, já que a primeira extremidade está sobre a origem, tem coordenadas x igual ao cosseno de θ e y igual ao seno de θ. Repare também que esse ponto está a uma distância de uma unidade da origem, já que a hipotenusa mede 1, de tal modo que, pelo teorema de Pitágoras, escrevemos x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado, ou seno ao quadrado de θ, igual a 1, já que 1 ao quadrado é mesmo 1. O interessante dessa abordagem é que fizemos isso para um ângulo θ particular, embora esse resultado possa ser estendido para qualquer ângulo θ, medido sempre a partir da parte positiva do eixo x. Então, para cada ângulo θi, há sempre um ponto Pi do plano que, ao mesmo tempo, está a uma distância de uma unidade da origem e tem coordenadas xi e yi dadas por cosseno de θi e seno de θi. Observamos aqui nessa figura dois desses pontos. O ponto P1 está associado ao ângulo θ1 e suas coordenadas são x1 e y1, que são, respectivamente, o cosseno de θ1 e o seno de θ1. Já o ponto P2 também está a uma unidade da origem e está associado ao ângulo θ2, de tal maneira que x2 é o cosseno de θ2 e y2, a coordenada y desse ponto, é o seno de θ2. E como a distância de todos esses pontos à origem é igual a 1, dizemos que os pontos pertencem à circunferência de raio 1 centrada na origem, que também é conhecida como circunferência unitária. O termo unitária que refere-se naturalmente ao raio da circunferência, que é igual a 1. Observe aqui na figura um pequeno pedaço dessa circunferência que está no primeiro quadrante e passa pelos pontos P1 e P2.
Qualquer outro ponto sobre esse arco de circunferência terá a mesma propriedade, ou seja, distará uma unidade da origem e terá suas coordenadas como cosseno do ângulo θi e seno do ângulo θi. Estendendo a imagem aos outros quadrantes, obtemos a circunferência unitária completa que é mostrada nessa figura. Observe aqui a definição da circunferência, que é formada pelo conjunto de pontos πi iguais a xi e yi, que satisfazem a equação x² mais y² igual a 1. Para medir arcos sobre essa circunferência, tomamos como ponto de origem o ponto 1, 0, que está aqui na parte positiva do eixo x. A figura também mostra as coordenadas de vários outros pontos dessa circunferência. Observe que, associado ao ângulo de 30 graus medido a partir do eixo x, temos um ponto de coordenadas raiz de 3 sobre 2,5. Da mesma forma, o ângulo de 60 graus está associado ao ponto meio raiz de 3 sobre 2. E para o ângulo θ indicado aqui na figura, temos o ponto menos raiz de 3 sobre 2 meio, que está associado ao arco vermelho aqui indicado. Para cada arco tomado sobre a circunferência, temos um único ângulo θ, assim como um único ponto πi dado por xi, yi. Completando essa parte da aula, vamos determinar a coordenada x de um ponto P que está sobre a circunferência unitária, sabendo que sua coordenada y equivale a raiz de 3 sobre 2. Observe também nessa figura que estamos esperando que a coordenada x seja negativa, já que x' está à esquerda da origem. Para resolver esse problema, consideramos esse triângulo retângulo que tem altura igual a y' e base igual a x', de tal modo que, segundo o teorema de Pitágoras, ou segundo a definição de circunferência unitária, x² mais y² igual a 1. E uma vez que y' é raiz de 3 sobre 2, y² será raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isolando então x² nesta equação, obtemos x² igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Elevando então o y ao quadrado, obtemos x² igual a 1 menos 3/4, que é o mesmo que 1/4. E se x² vale 1/4, isso significa que x vale mais ou menos a raiz de 1/4, que é mais ou menos meio. Isso indica basicamente que a circunferência unitária tem dois pontos cuja coordenada y é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas como estamos interessados apenas no ponto em que a coordenada x é negativa, concluímos que x' é igual a menos meio. Então, este ponto indicado na figura é o ponto menos meio, raiz de 3 sobre 2. Voltaremos à circunferência unitária nas próximas partes dessa aula. Até lá!